Bom dia, pessoal. Acho que vocês devem estar aí entrando ainda. Não sei se vocês lembram, mas eu sou a Joana. Eu estava no encontro passado com vocês, apresentando sobre o histórico dos resíduos sólidos, né, no nosso planeta e aqui em Bertioga. E hoje a gente dá início ao segundo módulo. Então, eu estou aqui em nome da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Educação, pela Prefeitura do município de Bertioga, trazendo esse curso para vocês. Eu vou abrir aqui a apresentaçãozinha para a gente começar o nosso encontro de hoje. Bom, então a nossa apresentação de hoje, ela vai falar sobre os tipos de resíduos sólidos em Bertioga. Eu vou hoje relembrar algumas coisas que a gente falou no último encontro também e vou trazer algumas coisas novas. Mas para começar a nossa apresentação, eu queria deixar bem clara a diferença de dois termos que a gente vai falar muito hoje, que é o resíduo e o rejeito. Esses dois termos, apesar de ser muito parecidos e às vezes eles serem confundidos, eles têm os significados diferentes. Então, o resíduo é um termo usado para a gente falar, como eu falei da última vez no outro encontro do nosso curso, que vai ser aquilo que é o descarte das atividades humanas na sociedade. Então, vão ser se as sobras dos alimentos, qualquer outro tipo de atividade. Então, papéis que a gente usa, tudo que é resultado das nossas atividades humanas em sociedade, vai ser tratado como resíduo. Só que esse resíduo, ele pode ser reutilizado ou reciclado. E ele também tem aí um potencial, porque ele pode ter algum valor econômico. Já o rejeito, qual que é a diferença? Ele não tem mais uma possibilidade de ser tratado ou reaproveitado. Então, ele vai ser realmente aquilo que não tem mais nenhum tipo de função. E a única opção que a gente vai ter para ele vai ser a disposição final, uma destinação adequada ambientalmente. Então, ele vai ser algo que a gente não vai ter mais uma utilidade, então vai descartar realmente, e é aquele resíduo que vai para a destinação final, para o aterro sanitário. Bom, então o resíduo, ele vai ser aí de vários tipos de materiais, podem ser materiais recicláveis, podem ser materiais que vão ser passíveis de logística reversa, que a gente vai explicar um pouquinho para vocês mais para frente como funciona, como aí o plástico, que é reciclável, vidro reciclável, ou então com eletrônicos, como computadores, celulares, que vão ser objetos de logística reversa. E o rejeito, o que vai ser o rejeito? O rejeito vai ser principalmente aquele resíduo que a gente vai produzir no banheiro, que são os papéis higiênicos, absorventes utilizados, fralda, alguns resíduos de cozinha também, como papel guardanapo usado, aquele plástico filme que a gente usa para embalar as comidas e está sujo e joga fora, são tipos de coisa que nós não tem como reciclar. Elas não vão ter um valor econômico, não tem como ser reaproveitada, então elas vão ter esse final de rejeito de ser destinado para o aterro sanitário. Os esmaltes também eles vão ser considerados rejeitos a parte líquida. Então, aí, se vocês não sabem, quem tem esmalte em casa, apesar do vidrinho ser reciclável, você não pode jogar para reciclagem com o líquido dentro. Então, você tem que aí dissolver esse líquidozinho que tem dentro, descartar, esperar secar, né? Deixar ele secando, tipo, descarta em cima de um papel, deixa secar. Esse papelzinho com esse resíduo do esmalte, você joga no lixo, lá no lixinho do banheiro, no lixinho da cozinha, para virar o rejeito que vai ser descartado. E aí você pode reutilizar por alguma coisa que você quiser, o vidrinho, ou então destinar para reciclagem ele já limpo. E essas embalagens aqui, que a gente conhece, consome muito, que são laminadas, né? São plásticas, mas laminadas por dentro, de salgadinho, de bolacha, chocolate, vários tipos. Apesar de ser um material que é reciclável, né, que é o plástico, ou então o alumínio que é laminado, é muito dificilmente reciclado essas embalagens, porque ela tem um valor muito, muito baixo. Então, não compensa fazer a reciclagem desse material, porque não vai ter um retorno econômico muito viável para quem vai estar fazendo essa reciclagem. Então, aí eu trago para vocês um pensamento de começar a repensar as coisas que a gente vai comprar, porque apesar de a gente ter a ideia de que é reciclável, porque é um plástico, ele vai acabar não sendo reciclado no final e a gente vai estar aí gerando
rejeito que vai acabar indo para o aterro sanitário. Como eu falei no módulo passado, os aterros sanitários estão cada vez mais cheios, então a gente tem que pensar mais na hora de comprar, não só no que a gente vai consumir, né, o produto, o que a gente vai comer, mas o resíduo que a gente está gerando depois, para onde que ele vai parar, se a gente não pode escolher uma opção aí mais viável. Bom, a classificação dos tipos de resíduos aqui em Bertioga, ela vai seguir o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. O que é isso? Esse plano municipal, ele é um documento que foi criado aqui em Bertioga em 2016 para definir toda a gestão de resíduos do município. Bom, e dentro desse plano, lá no item 5, tem o diagnóstico dos resíduos. Nesse diagnóstico dos resíduos que está nesse plano, ele vai listar todos os tipos de resíduos que são produzidos aqui em Bertioga. E vai falar um pouquinho de cada um, onde é produzido esse tipo de resíduo e qual que é a destinação adequada para cada um desses resíduos. O plano na íntegra e completa, vocês podem acessar, se tiverem curiosidade, no site da prefeitura. Eu coloquei aqui o link bonitinho, mas se você pesquisar lá no Google mesmo, Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Bertioga, você vai achar lá no site da prefeitura. E ele é super acessível, tá tudo descrito com uma linguagem que cada um pode ler e entender, e vai falar um pouquinho dessa aí da gestão dos resíduos em Bertioga. Então, nesse diagnóstico, nesse estudo todo que foi feito, foi categorizado 8 tipos de resíduos que são gerados aqui em Bertioga. Eu vou falar um pouquinho, e a Thaís também mais para frente vai falar de cada um deles, específico, falar como que é tratado cada um desses resíduos, mas aqui eu trouxe todos para vocês. Então, são o resíduo sólido domiciliar reciclável, resíduo sólido de limpeza urbana, resíduos objetos de logística reversa, resíduo de construção civil, resíduo de saneamento, resíduos especiais e os resíduos de serviço de saúde. Bom, para continuar falando sobre o nosso assunto, eu vou ter que falar também de um local que é muito importante aqui em Bertioga para essa gestão dos resíduos, que no outro encontro eu falei sobre os tipos de destinação que a gente tem para os resíduos, que seriam os aterros sanitários e os lixões. Mas a gente não falou da outra vez que existe um ponto intermediário aí. No caso aqui em Bertioga, a gente vai ter o transbordo, que ele fica localizado no Centro de Gerenciamento e Beneficiamento de Resíduos Sólidos de Bertioga. E o que é o transbordo? O transbordo, ele é um ponto intermediário entre a coleta dos resíduos urbanos e o aterro sanitário. Por que precisa desse ponto intermediário? Porque todo o resíduo que a gente coleta aqui, né, em Bertioga, ele vai ser coletado pelos caminhões compactadores e eles vão ter uma capacidade muito grande de armazenar resíduos. E se fosse levar desses caminhões que coleta direto para o aterro, seriam muitas viagens. Então, esses resíduos eles são levados para o transbordo, que fica aqui em Bertioga, e aí eles ficam no máximo até 24 horas lá no transbordo, e depois de lá eles são destinados com outro caminhão maior, que vai comportar mais resíduos, para o aterro sanitário. Então, aí, o transbordo é essa área cobertinha, onde os resíduos ficam cobertos para não atrair, né, não ter chuva, e ficar mais acondicionadinho. E ele também é impermeabilizado, o solo, na região do transbordo, para não ter a contaminação do solo, como eu comentei lá no outro encontro, que é muito perigosa por causa dos resíduos, quando eles entram em decomposição. E tem essas canaletas para drenagem dos líquidos que começam a ser produzidos no processo de decomposição, que eu falei que era o chorume. Então, vão ter essas canaletas que elas vão drenar, quando vem com a água da chuva também, todo esse líquido para um tanque de chorume que tem lá, que é esse daqui, e esse líquido fica armazenado lá, e quando atinge o limite de armazenamento, tem uma empresa que é contratada para retirar esse chorume e fazer o tratamento adequado e a destinação adequada desse chorume da forma ambientalmente mais correta. Bom, e aí, então, o aterro sanitário que tem a destinação dos nossos resíduos do município é o aterro sanitário Sítio das Neves, né? Ele fica localizado em Santos, na área continental, e ele vai ser o ponto de destino final, então, dos nossos rejeitos. Esse aterro sanitário, ele recebe os
resíduos de 7 municípios da Baixada Santista, que são Bertioga, Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Guarujá e Mongaguá, com exceção de Peruíbe e Itanhaém. E lá dentro do aterro, eles vão dar o tratamento mais adequado possível para esses resíduos, que vai ser coberto diariamente para entrar com o processo de decomposição natural, vai ser armazenado todo o líquido que for gerado desse chorume, e os gases também que são produzidos são drenados e armazenados para não ter nenhum tipo de contaminação, nem do solo e nem da atmosfera. Bom, então aí o lixo, o resíduo, ele vai ficar no transbordo e após, no máximo, 24 horas, ele vai ser destinado para aterro sanitário. Bom, então eu vou começar a falar primeiro do nosso primeiro tipo de resíduo produzido aqui em Bertioga, que eu diria que é o principal, né, que a gente mais conhece, que é o considerado resíduo sólido domiciliar, ou RSD. Ele vai ser gerado onde? Em domicílios, ou seja, as nossas casas, nas feiras, nos comércios, nas vias públicas. Então, o lixo que a gente descarta na rua também, se a gente compra alguma coisa, tem as lixeiras públicas, a gente coloca lá, ele vai ser considerado também resíduo sólido domiciliar, o lixo da feira também. Então, todos esses resíduos que são gerados nesses locais são considerados resíduo sólido domiciliar. Bom, e o resíduo sólido domiciliar, ele pode ser dividido em alguns tipos. No tipo úmido, que vão ser os restos de comida que a gente consome, restos de verdes, que seriam de podas de plantas que a gente realiza em casa. Então, sempre materiais realmente úmidos, verdes, que foram restos de plantas ou restos de comidas. Os resíduos sólidos domiciliares recicláveis, que vão ser aí todos aqueles materiais recicláveis que a gente já conhece, né? Papel, vidro, metal, plástico. E o rejeito, que é aquele resíduo lá que eu falei, então, da cozinha, que a gente não vai utilizar, tipo papel toalha, papel guardanapo sujo, ou os resíduos de banheiros também, que não tem mais como ser reutilizado, que não tem mais nenhum valor econômico, não pode ser reaproveitado. Bom, a coleta desse resíduo, ela é a coleta regular, comum, que a gente conhece, feita por esse caminhãozinho compactador. Então, ela é a coleta porta a porta, ela passa, então, na casa de cada um, de porta em porta, recolhendo os resíduos, e tem dias específicos definidos de acordo com cada bairro. E o caminhãozinho que faz é esse daí, então, como vocês podem ver, apesar dele ser compactador e conseguir fazer a coleta do município, né, em vários bairros, não é um caminhão tão grande para conseguir comportar todo o resíduo da cidade, né, para levar até o aterro sanitário. Então, aí a destinação dele vai ser do transbordo, e aí ele vai ficar lá, então, no máximo 24 horas, e depois disso vai ser destinado para o aterro Sítio das Neves, onde ele vai permanecer e ficar lá até se decompor. Então, é isso aí. Do transbordo, no máximo 24 horas, depois vai para o aterro sanitário. Aí, então, como eu falei, esses caminhões, eles são menores, né? Então, para levar a quantidade de resíduo que a gente coleta na cidade, seria necessário vários caminhõezinhos desses compactadores. E o caminhão que faz a coleta do resíduo para levar direto para o aterro sanitário, ele é equivalente a 5 caminhões compactadores. Então, ele consegue comportar aí muito mais resíduo, que seria esse caminhão aqui maior. E aí, todo o resíduo que está lá, então, no transbordo, vai ser colocado nele e ele vai direto do transbordo aqui em Bertioga para o aterro sanitário lá em Santos. Bom, aqui em Bertioga, na região do centro, né, existem os contentores para a coleta dos resíduos. Então, o contentor de cor cinza, ele vai receber o resíduo úmido. Então, não vamos separar em resíduo sólido domiciliar e separar em 3 tipos. Então, a gente vai ter o coletor para
para receber o resíduo úmido, que vai ter a orientação do que pode ser destinado lá. Então, vão ser sempre os resíduos orgânicos e os resíduos de banheiro. Então, os resíduos orgânicos vão ser lá as sobras de comida, e os resíduos de banheiro, aqueles que a gente produz lá no banheiro, como eu falei. Então, a coleta de Bertioga, ela considera os resíduos úmidos, os restos de alimentos e os rejeitos. Então, esses dois resíduos, eles vão ter a mesma destinação final. Ambos vão parar lá no aterro sanitário. Já para a coleta seletiva, né, para o material reciclável, tem os contentores de cor verde. Bom, então aqui em Bertioga considera os resíduos secos como os resíduos recicláveis. E o que pode ser considerado esse resíduo seco? Todos aqueles materiais recicláveis que a gente já conhece, que vão ser os plásticos, papel, vidro, metal. Então, os resíduos recicláveis, eles vão ser considerados secos. E a destinação final dele vai ser diferente, ele não vai para aterro sanitário, porque esse resíduo ele vai ter aí, então, um valor econômico e vai poder ser reutilizado ou reciclável. Bom, então os resíduos domiciliares recicláveis, eles também são gerados nos mesmos locais, nas nossas casas, nos comércios, nas vias públicas também, e a gente pode separar ele da forma correta, tanto em casa quanto nas vias públicas. É o nosso dever para que ele tenha a destinação correta. A coleta dele é diferente da coleta do resíduo comum, porque ele vai ser uma coleta feita pelo caminhão do tipo gaiola, que é um outro caminhão diferente, que é esse aqui que está na imagem. E em alguns lugares, em alguns bairros, ele tem a coleta porta a porta, mas os locais que não tem esse tipo de coleta porta a porta, existem os leves, que são os locais de entrega voluntária. Eu mencionei também lá no outro módulo para vocês, que são aqueles sacos grandes, como esse daqui, onde você pode levar o seu resíduo e deixar lá, que depois ele vai ser coletado pelo caminhão da coleta seletiva. Então, existem aí cerca de 45 pontos de locais de entrega voluntária aqui em Bertioga, e no site da prefeitura você consegue identificar lá quais são cada um deles e procurar qual que é mais próximo da sua casa. Ou seja, se você não passa o caminhão na sua porta de casa, não tem desculpa para não separar o lixo, porque também vai ter provavelmente algum lugar perto aí da sua casa que tem um leve para você destinar esse resíduo. Então, se você ainda não começou a separar os resíduos em casa, pode começar agora. Então, a gente lembra aqui que a separação dos resíduos recicláveis, ela é responsabilidade do gerador. Então, como eu falei, sempre nós somos responsáveis para dar a destinação adequada, né? Porque a gente vai separar, e se a gente não separa em casa, ele vai acabar indo para o aterro sanitário. E como eu falei lá antes, os aterros sanitários cada vez mais lotados, não vai caber mais. Então, o que a gente puder fazer a nossa parte, e é o nosso dever separar esse resíduo. Bom, então, tem as datas certinhas que passam também o caminhão da coleta seletiva. Eu coloquei aqui para vocês saberem, está disponível também lá no site da Prefeitura de Bertioga. Na segunda-feira ele passa no bairro Maintinga, na quarta-feira no centro, aí vai ser nos bairros Jardim Veleiro, Jardim Lido, Vila Itapanhaú, Jardim Paulista, no Albatroz e no Vicente de Carvalho. Na quinta-feira vai passar no Indaiá e terça e sexta, Guaratuba. Bom, então eu falei que a coleta é diferente e a destinação, né? A destinação também vai ser diferente desse resíduo. Esses resíduos eles vão ser destinados para a Cooperativa de Triagem de Sucata União de Bertioga, que é a CORB. A cooperativa ela fica localizada também dentro do Centro de Gerenciamento e Beneficiamento de Resíduos Sólidos de Bertioga, lá no mesmo local que eu falei que está localizado o transbordo. E o que é essa cooperativa? A cooperativa é onde esse resíduo ele vai ter uma triagem. Então, os cooperados eles vão separar cada tipo de resíduo para poder ter a destinação correta, porque cada material tem um valor diferente, tem um tipo de separação específica que tem que ser feita para eles poderem comercializar. Então, eles vão vender esses resíduos. E essa venda vai voltar um valor para esses cooperados, então eles têm a renda, o trabalho deles em cima do valor que é gerado desses resíduos.
Então, aí é importante a gente lembrar que, não só pela questão ambiental, é importante a gente estar separando nossos resíduos, mas também porque eles vão estar gerando uma renda para algumas pessoas que dependem disso aí para sobreviver, né? Ter o seu salário dentro de casa e manter sua família. Então, a gente vai estar aí ajudando não só o planeta, mas muitas famílias separando o nosso lixo. Bom, dentro da triagem, não é separado apenas como plástico, metal, vidro, papel ou outros tipos de materiais como a gente conhece. A gente separa dessa forma em casa porque essa é a forma mais simples, mas lá na cooperativa existem diversos tipos de plástico que eles vão separar. Então, vai se separar em PET colorido, em PET incolor, vai separar PVC, isopor, vários tipos de plásticos diferentes. O metal, eles também vão separar em metais que não são ferrosos, que são os alumínios, em aerosóis, latas de alumínio, lata de folha, de Flanders, os metais ferrosos também. Os vidros também são separados em coloridos, que têm maior valor, ou em coloridos que têm menor valor, vidro incolor. O papel vai ser separado em papelão, papel colorido, papel branco. E também vai ter a triagem de outros materiais, que vão ser os materiais têxteis, que são tipo tecidos, couro, borracha, madeira, chapa de raio-x também. Se você não se pergunta o que você pode fazer com a chapa de raio-x que tem na sua casa, que você não tem mais nenhuma utilização, você pode colocar para reciclagem também. Então, todos esses tipos de materiais, eles vão ser avaliados um a um e separados por essa triagem, porque cada tipo de material vai ter um valor diferente. Então, eles têm que separar bonitinho cada um desses para ter o valor certo no final. Bom, então, além de ser muito importante a gente separar esses resíduos, a gente tem que lembrar que a gente tem que limpar. Então, a gente tem que sempre lavar todo esse tipo de resíduo. Não adianta lá colocar a garrafa de refrigerante com restos de refrigerante ou um potinho plástico com restos de comida, porque ele não vai poder ser reciclado. Então, que a gente vai perder 5 minutos lavando esses resíduos? O que são 5 minutos que pode ajudar, né, aí o nosso planeta e a vida dessas pessoas que dependem dessa renda? Então, é simples lavar esses materiais, então a gente tem que sempre lembrar que todos esses tipos de materiais estão sempre estar limpos. Se ele não estiver limpo, não for ser possível ser limpo, que nem um papel que estiver todo sujo, ele já perdeu aí a sua função de ser reciclado, então ele já não é mais um resíduo reciclável, ele vai ser um rejeito. Então a gente tem que lembrar isso na hora de separar o nosso lixo. Bom, então passando aqui para outro tipo de resíduo, ele é o resíduo sólido de limpeza urbana. Ele vai ser gerado, então, na parte de manutenção e na limpeza urbana da cidade. Então, na varreção das ruas, aquele resíduo que está, muitas vezes, pode às vezes até ser reciclado, que acaba sendo descartado, né? Quem nunca viu um copinho plástico lá jogado na rua, na praia, então, vários e vários tipos de resíduos recicláveis que as pessoas não descartam de forma correta, eles vão ser acabados sendo recolhidos pelo pessoal da limpeza urbana. Eles vão ter aí uma destinação junto com os resíduos também domiciliares. E também os resíduos de poda que são feitos na cidade para manutenção, né? Eles vão ser enquadrados como os resíduos sólidos de limpeza urbana. Bom, a coleta desse tipo de resíduo, ele é responsabilidade da prefeitura, junto com a empresa Monte Azul, que é responsável por esse tipo de coleta. E eles são considerados também, então, resíduos sólidos domésticos, então tem o mesmo tipo de coleta. A destinação final desses resíduos vai ser para o transbordo. Então, como eu falei, esse monte de resíduo que às vezes são reciclados, que são recolhidos principalmente nas praias, né, que tem muito, principalmente em época de temporada, que acaba sendo descartado de forma incorreta, eles não vão passar para a cooperativa esse tipo de resíduo. Ele vai ser direto para o transbordo e do transbordo para o aterro sanitário. Então, a importância de quando a gente vai estar na rua também, não é só em casa que a gente tem que separar o nosso resíduo. Então, se está na rua, está tomando alguma coisa com uma garrafa plástica, colocar no lugar certo. Se não tiver um lugar certo para descartar ali onde você está, guarde, leve em casa e em casa separa. Esse resíduo, às vezes, quando é feita muita varreção, e como a gente está aqui numa área litoral, né, e às vezes vem muita areia junto, essa areia ela pode ser separada e ser utilizada também para manutenção de pavimentação. Então, pode ser misturada aí para formar aquele piche
para fazer os asfaltos da cidade, então ainda tem uma utilização para não ser só descartado um monte de areia fora. E os resíduos de poda, antes de serem destinados, né, para o destino final deles, eles passam por um processo de trituração, porque são resíduos geralmente muito grandes, galhos muito grandes, às vezes até uns pedaços de tronco maiores, então eles são triturados para depois serem destinados para o aterro sanitário. Bom, e aqui eu vou falar então dos resíduos de logística reversa. A logística reversa, ela está dentro do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que foi instituído através da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E o que é essa logística reversa? De uma forma resumida, ela vai ser um conjunto de estratégias e ações para recolher produtos específicos que já foram utilizados da maneira mais barata e mais ágil e de uma forma que evite o descarte irregular. Então, vão ser só alguns materiais que são objetos passíveis de logística reversa, então que são que você, não é todo material, tipo, não é o plástico, qualquer plástico que vai ser objeto de logística reversa. E a logística reversa, então, ela vem aí com uma proposta de responsabilidade compartilhada. Então, diferente aí do nosso resíduo que a gente vai estar gerando, por exemplo, do resíduo reciclável, resíduo domiciliar, que a responsabilidade da destinação, né, do descarte é nossa, de quem está gerando, os objetos de logística reversa vai ser uma responsabilidade compartilhada. Então, ela vai ser responsabilidade de quem? Vai ser responsabilidade do município, junto com o consumidor, junto com o comerciante, junto com o distribuidor, junto com o importador e o fabricante. Então, aí, desde o fabricante até a gente que consome, todo mundo vai estar responsável junto por esse resíduo gerado. Bom, então, para falar da logística reversa, primeiro eu vou explicar como funciona a logística comum de resíduos quando a gente compra algum tipo de produto. Então, para a gente comprar alguma coisa, primeiro ele vai ser fabricado. Então, a gente vai começar ali naquele azulzinho em cima, no número 1, no fabricante. O fabricante ele vai produzir algum tipo de produto, ele vai distribuir, esse distribuidor vai levar para os comércios, para o varejo, e no varejo nós vamos lá até adquirir esse produto, fazer essa compra, seja lá de que produto que for. A gente consumiu esse produto em casa, e a gente consome o produto, e depois que a gente consome, gera algum tipo de resíduo, a gente vai fazer aí o descarte desse resíduo e vai ter uma coleta e seleção. Então, o que for reciclado vai ser levado pela coleta seletiva, o que não for vai ser levado pela coleta regular. E aí, o que for reciclável vai passar pela reciclagem. Então, volta tudo lá para o fabricante de novo, que vai poder reutilizar esse produto que foi reciclado, às vezes, na sua cadeia. Na logística reversa, funciona um pouco diferente. Como que funciona? Ele vai começar, vocês vão ver lá em cima no azulzinho, com o consumidor. Mas como assim vai começar com o consumidor? Bom, então vamos imaginar aí que a gente já adquiriu esse produto e já comprou, seja lá o que a gente está utilizando. Então, eu vou dar aqui o exemplo, por exemplo, de uma pilha. A gente comprou uma pilha, utilizou a pilha, acabou aí a bateria dessa pilha, não dá mais para utilizar, o que eu faço com essa pilha? Eu vou levar essa pilha para um ponto de recebimento. Mas onde que é esse ponto de recebimento? O ponto de recebimento, normalmente, ele vai ser o mesmo local que vende esse material. Então, eu comprei essa pilha, por exemplo, no mercado. Então, eu vou levar essa pilha de volta lá no mercado, onde vai ter um ponto de recebimento. Do ponto de recebimento, essa pilha ela vai voltar para o fabricante. E aí, o fabricante que vai ser responsável por fazer a reciclagem desse material. Ou ele vai destinar para uma empresa que vai fazer essa reciclagem, ou ele mesmo já tem um processo de reciclagem que vai poder reutilizar esse material para a própria produção dos seus materiais. E aí, a partir do momento que ele for reciclado esse material, ele vai poder ser reutilizado para fabricar o mesmo material novamente e vai voltar aí para a cadeia de distribuição. E depois de ser distribuído, ele pode voltar para o comércio e aí a gente pode voltar a comprar esse produto de novo. Então, um pouquinho diferente da logística comum, porque vai estar começando aí com a gente, levando esse material de volta, e esse mesmo material vai voltar para a cadeia de consumo. Então, por que vai ser a forma mais rápida e mais barata? Porque a gente vai estar levando para os mesmos locais que a gente está consumindo, está comprando,
Então, é mais ágil e vai baratear muito o custo da reciclagem, porque o processo vai ser mais rápido, e também vai baratear os custos para o próprio fabricante, porque ele consegue reaproveitar esse produto na matéria-prima dele. Então, a gente acaba até sendo um benefício para a gente, porque quando o produto é barateado para o fabricante, o custo que chega para a gente também acaba sendo menor. Bom, então, os resíduos e embalagens que são gerados após o consumo, que seguem para a logística reversa, de acordo com o tipo de material. E em Bertioga, eles são identificados os resíduos e quais são as ações de gestão que a gente tem que fazer para cada tipo de resíduo. Aqui em Bertioga, então, a gente tem a cartilha de logística reversa do município, e ela também está disponível no site. E ele é super simples, ela está ilustrada. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre logística reversa, vai ter mais informação lá para ler. A gente deixa disponível aqui também o link lá no final com todas essas informações, mas lá no site você encontra fácil. Se você pesquisar lá logística reversa, você vai achar a cartilha. E lá vai ter todas as informações sobre logística reversa e também os pontos de coleta para cada tipo de material aqui no município. Então aqui é o link. Então, é bertiogasp.gov.br/logística reversa, já cai lá na nossa cartilha. Bom, então, são 6 tipos os materiais passíveis de logística reversa. Então, quais são esses materiais? Bom, os pneus são os que a gente chama de pneus inservíveis. O que é um pneu inservível? É um pneu que ele não tem mais utilidade, né? Aquele pneu do carro que a gente precisou trocar, porque ele não era mais útil. E aí, depois que troca, não tem mais o que fazer com ele, ele já não tem mais uma utilidade. E o pneu é um material muito grande, né? Um material que dificilmente vai se decompor, não tem como levar para um aterro sanitário. Então, o destino correto deles vai ser pela logística reversa. E para a gente descartar esse material, a gente tem que levar ele para a borracharia mais próxima. Então, as borracharias, elas têm que aceitar esse tipo de material. E aí, a borracharia que vai dar o destino aí depois para chegar até o fabricante, para esse material poder ser reciclado e ser utilizado aí para fabricar novos pneus. Equipamentos elétricos e eletrônicos, celulares, computadores, aí todos esses materiais que a gente também tem um monte de material velho em casa, não sabe o que fazer, eles são recebidos nas Casas Bahia aqui em Bertioga. E eles que vão ser, então, os responsáveis, quando receber, destinar para os fabricantes para poder fazer a reciclagem desses materiais. Sejam ser utilizados só a carcaça, as placas que tem dentro, eles vão dar a utilização melhor para esse material. Os óleos comestíveis, a gente acho que não pensa, a gente sempre separa em casa, não, tipo, às vezes sempre tem alguém que pega para fazer sabão, não sabe o que acontece direito, mas também é um material passível de logística reversa. E aqui em Bertioga, eles podem ser descartados nos leves, nos locais de entrega voluntária. Então, você pode colocar o seu óleo aí dentro de uma garrafinha, fechar muito bem fechado, para que não vaze, não corra risco de vazar nem um pouquinho, porque ele vai ser descartado junto com o material reciclável. Então, se ele vazar e sujar o material reciclável, vai prejudicar toda aí essa coleta, né? Então, tem que tá muito bem fechado, você pode destinar lá no leve, que ele vai ser destinado para os locais corretos. As lâmpadas fluorescentes também são objetos passíveis de logística reversa. E aqui em Bertioga você pode levar suas lâmpadas fluorescentes que queimaram, que não tem mais utilidade em casa, na Sodimac de ciclo, que eles recebem lá, são pontos de recebimento. É importante a gente destinar de forma correta também as lâmpadas fluorescentes, porque elas têm materiais químicos, né, dentro delas, e quando quebram, são muito perigosos para a nossa saúde. Então, se você tiver quebrado também em casa, tem que tomar cuidado, tomar todo o cuidado possível para não inalar e embalar certinho para destinar da forma correta, porque pode não só fazer mal aí para o meio ambiente, mas para a gente também. Pilhas e baterias, como eu dei o exemplo lá no começo, né, ela é um objeto de logística reversa, e pode ser recebido em vários locais aqui em Bertioga. Então, no Pão de Açúcar, como eu falei o exemplo, você comprou no mercado, você comprou a pilha no Pão de Açúcar, ela não funciona mais, você leva de novo lá no Pão de Açúcar que eles vão receber. Então, pode receber aqui também no SESC, no SENAI e no CDL. E os medicamentos, eles também são
objetos passíveis de logística reversa. Então, se você está descartando o medicamento no lixinho do banheiro, no lixinho de cozinha, no lixo comum de casa, tá errado. Não é legal, porque ele vai parar lá no aterro sanitário. Esse medicamento, quando ele se dissolver, ele pode começar a prejudicar o solo, contaminar o solo, do solo entrar para a água, e aí entrar nos nossos lençóis freáticos, entrar nos nossos rios, e aí causar um desequilíbrio absurdo, principalmente os antibióticos, que são perigosíssimos, né, pessoal? Que vão mudar aí, tipo, inserir na nossa cadeia trófica, nossa cadeia alimentar, chegando até na gente, né? Existem vários estudos de contaminação de água, que às vezes a água que a gente está recebendo em casa já tem algumas dosagens de medicamento. Então, se a gente já sabe agora que os medicamentos eles têm que ser destinados nas farmácias, quando eles vão ser descartados, não tem desculpa para a gente fazer errado mais. Então, a gente tem que separar os medicamentos, não só os medicamentos, mas as embalagens também, as bulas, elas são recebidas nas farmácias, então você procura a farmácia mais próxima da sua casa, e aí quando você quiser descartar algum medicamento que não tem mais utilidade, que já está vencido, você destina até a farmácia mais próxima. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Thaís, que ela vai começar a explicar os próximos resíduos para vocês, e espero que vocês consigam aproveitar bastante o resto do nosso encontro. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Thaís, eu conversei com vocês no primeiro módulo também, né? Eu e a Joana, a gente que ministrou esse primeiro módulo. E agora eu vou dar continuidade no que a Joana estava falando. Só me apresentar de novo, caso vocês não se lembrem. Eu também sou estagiária aqui da Secretaria de Meio Ambiente, da Prefeitura de Bertioga. Eu sou bióloga. E aí, além disso, eu queria, antes de dar continuidade, falar para vocês, tem um pessoal mandando perguntas no chat, que a gente vai responder todas elas ao final, tá? Então, se mais alguém quiser ir mandando perguntas, fiquem à vontade, porque daí, ao final da nossa apresentação, a gente deixa esse tempinho para poder responder perguntas, a gente conversar um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Vou dar continuidade aqui. Então, a Joana apresentou os primeiros 4 tipos de resíduos sólidos que são gerados aqui em Bertioga, né, segundo o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos. E aí, o 5º tipo de resíduo que é gerado é o resíduo sólido da construção civil. Esse tipo de resíduo é muito comum, às vezes a gente nem vê, né, como um tipo de resíduo, a gente acha só que é um resto de coisa lá, mas na verdade ele pode ser muito prejudicial ao meio ambiente e é muito importante também. Então, quem é que gera esse tipo de resíduo? São nas construções, nas obras, quando a gente faz uma reforminha lá em casa, quando tem algum tipo de demolição, isso desde dentro de casa, né, e desde de domicílios até comércios, ou então aqueles grandes empreendimentos, né, uma construção de um prédio, de um comércio. Então, é qualquer tipo de resto de construção. Então, aí a gente colocou alguns exemplos, né, então, lá o tijolo, aquele laranjinha, bloco de concreto, resto de concreto em si que a gente coloca na parede, no chão, resto de tinta, cola específica, né, para obra, fiação elétrica, aquelas madeiras de viga que a gente coloca para fazer telhado, todo esse resto de demolição ou de obra, ele é considerado um resíduo sólido da construção civil. E aí, o que a gente tem que fazer com esses tipos de resíduos, né? Muita gente acaba jogando ele em qualquer lugar, em terreno baldio, é muito comum a gente ver terreno baldio cheio desse tipo de resíduo, porque ou às vezes é por falta de informação, ou às vezes é por ignorância mesmo, que as pessoas jogam lá e esquecem que aquilo não vai desaparecer de um dia para o outro, né? Então, existem 2 formas da gente fazer o descarte correto desse tipo de resíduo. Para quem é grande gerador a gente define como aqueles empreendimentos, né? Quem produz muito desse tipo de resíduo. Então, se é uma obra grande, se é uma reforma muito grande, é considerado como um grande gerador. E a coleta desse tipo de material deve ser feita por aquelas caçambas que a gente geralmente vê na rua. Essas caçambas, elas podem ser adquiridas a partir de uma empresa terceirizada. Então, existem vários tipos de empresas que disponibilizam esse tipo de serviço. Então, você contrata a sua caçamba
e vai enchendo ela, e depois a própria empresa que faz o descarte correto desse tipo de material. Caso você seja um pequeno gerador, o pequeno gerador é mais aquele, quando a gente faz aquela obrinha bem simples em casa, né, vai só fazer uma reforma num quarto, no banheiro, que gera pouco tipo de resíduo. Nesse caso, o resíduo ele pode ser levado até os ecopontos. Muita gente não sabe que existem os ecopontos aqui em Bertioga, até teve uma pergunta no chat perguntando onde ficavam os ecopontos, pedindo para disponibilizar os endereços. Então, aí os endereços tem 2 ecopontos, o de Boracéia e na Vista Linda. Os ecopontos, eles recebem não só os resíduos sólidos de construção civil, mas também resíduos recicláveis, como se fosse um leve, né? Então, você pode levar o seu resíduo reciclável até lá. E recebe também alguns objetos passíveis de logística reversa, que a Joana comentou agora há pouco. Então, voltando para os resíduos de construção civil, você pode levar pequenas quantidades de resíduo para o ecoponto, né? Porque também lá não é o destino final desse tipo de resíduo. Lá vai servir como ponto intermediário. Você vai gerar o seu resíduo na sua casa, vai levar para o ecoponto, e do ecoponto ele vai ter uma destinação final. Então, tem que ser pequenas quantidades de resíduo de construção civil. Então, aí tá os endereços, se vocês quiserem anotar, mas a gente também vai deixar disponível essa apresentação no final, vocês vão poder conferir, e se vocês colocarem lá no site da prefeitura, na barrinha de busca, os endereços dos ecopontos, vocês vão encontrar também certinho quando precisar. Bom, outro tipo de resíduo que é gerado aqui em Bertioga são os resíduos de saneamento. Esses tipos de resíduos, eles são bem específicos, porque eles são gerados em lugares bem específicos que a gente esquece que fazem parte do nosso dia a dia, na verdade, são muito importantes para nós, que são os locais que têm alguma ligação com o saneamento básico da cidade. Então, como, por exemplo, as estações de tratamento, tanto de água quanto de esgoto, da limpeza de fossa, né, que fica embaixo da nossa casa, embaixo de alguns comércios, e na drenagem urbana. Eu vou explicar rapidamente cada um deles para ficar mais claro para todo mundo. Então, qual é o tipo de resíduo que vai ser gerado nesses locais? É o que a gente chama de lodo, né? É um resto de vários materiais, de vários produtos químicos até, que sobra desse processo de tratamento ou da drenagem urbana. Então, o primeiro é o lodo da ETA. ETA é a Estação de Tratamento de Água, como a gente chama. Aqui, o tratamento de água é feito pela Sabesp. Então, lá na Sabesp, e no caso da Riviera, eles têm o tratamento próprio, né? Então, lá na Sabesp, eles fazem todo o tratamento da água que é coletada na cidade, né? Que na verdade, que vem dos rios que abastecem a cidade, e toda a água que depois é utilizada por nós, que seria o esgoto. Então, eles fazem o tratamento com vários tipos de produtos, de químico, para poder deixar essa água o mais limpa possível, mas mesmo assim ainda sobram alguns tipos de resíduos que não fazem bem para a gente, né, que a gente não vai consumir, e isso tem que ser descartado. E esse tipo de sobra, esse tipo de resíduo que sobra, ele é chamado de lodo. Então, a disposição final, eles vão sendo coletados dentro de um tanque, e quando chega em certo ponto, ele vai ser destinado com um caminhão próprio lá para o aterro sanitário, e vai ser destinado como os outros tipos de resíduos. O lodo de ET, o ET é a Estação de Tratamento de Esgoto, tem basicamente a mesma ideia da ETA, só que vai tratar o esgoto que é coletado das nossas casas. Então, esse tipo de lodo, ele vai receber um tipo de tratamento mais específico, né, para que esse resíduo, ele não seja tão danoso ao meio ambiente. Então, mesmo assim, vai ter uma certa quantidade de químico, uma certa quantidade de materiais que vão auxiliar que esse resíduo não seja danoso ao meio ambiente. E ele vai ter a mesma disposição final do lodo da ET e dos outros tipos de resíduos, que é o aterro sanitário. E o outro tipo de resíduo de saneamento é o da drenagem urbana. A drenagem urbana, não sei se vocês já perceberam, ao longo da cidade existem pequenos canais
Ou então existem tubulações internas dentro da cidade, dentro das vias, que fazem a drenagem urbana. A drenagem é esse processo de escoar a água que fica, principalmente quando chove, né, para evitar alagamentos e tudo mais, para a pista não ficar sempre molhada. Existe esse processo de drenagem que chupa toda a água que está em acúmulo e leva para canais ou para pequenos dutos embaixo da terra, para poder tirar essa água da via, né, para tirar essa água da superfície. Então, isso é a drenagem urbana. Ali na Avenida Anchieta tem, né, aquele canalzinho no meio, aquilo é um canal de drenagem urbana. Então, frequentemente eles são limpos, né, porque como faz a drenagem da água, junto com a água acaba vindo alguns outros tipos de resíduos também. Às vezes vem lixo, vem resto de comida, então tem que ser feito uma limpeza desses canais, e o que sobra disso, esse lodo da drenagem urbana, ele também vai lá para o aterro sanitário para ser descartado junto com os outros tipos de resíduos. Bom, o próximo tipo de resíduo que a gente vai abordar aqui, que é definido, que é classificado lá no nosso plano municipal, são os resíduos especiais. Os resíduos especiais, eles são gerados em algumas situações bem específicas e que eles não fazem parte da coleta diária, né, da coleta urbana, muito menos da coleta seletiva que passa de porta a porta. São 3 tipos de resíduos especiais que são gerados aqui em Bertioga e eu vou falar de cada um deles. O primeiro tipo de resíduo especial é o resíduo da casca do coco verde. Aí, né, o nome já fica bem óbvio, a imagem também já está bem óbvia, que é todo o resíduo que sobra da comercialização do coco. Então, muitas vezes a gente vai na praia, às vezes não na praia, né, às vezes em algum restaurante, a gente mora no litoral, é gostoso tomar uma aguinha de coco no calor, a gente toma e faz o quê, né, com esse coco? Geralmente a gente joga no lixo, é o que deve ser feito, só que o coco, em grande quantidade, ele acaba fazendo um volume muito grande, né? Essa foto aí vocês podem ver que tem muito coco. Em época de temporada, as lixeiras da praia, não sei se vocês já repararam, elas ficam transbordando de tanto coco que é vendido. E a coleta desse material é feita pelos caminhões compactadores, são os mesmos caminhões que fazem a coleta urbana, mas eles fazem em situações específicas. Como o coco ocupa muito espaço, ele é muito volumoso, são várias viagens que são feitas ao longo do dia, né, para não ocupar tanto espaço. E mesmo assim, lá quando chega no transbordo ou no aterro, isso vai ocupar muito espaço e é um problema. Existem lugares que fazem o reaproveitamento da fibra do coco. Então, eles reaproveitam todo o material disponível, porque o coco, querendo ou não, é uma matéria orgânica, né, é natural. Então, a gente pode reaproveitar de alguma forma, é que a gente precisa de algum tipo de tecnologia específica para fazer isso. E aqui em Bertioga existe um projeto para fazer isso, ainda não tem uma previsão, mas quem sabe no futuro próximo a gente possa reutilizar essa matéria-prima que é a fibra do coco, para fazer outras coisas e ser reutilizado e ocupar menos espaço, tanto no transbordo quanto lá no aterro sanitário. Então, outro tipo de resíduo especial é o resíduo cemiterial. É engraçado porque a gente acha que quando a gente morre, a gente não produz mais nenhum tipo de resíduo, né? Não sei se todo mundo já parou para pensar nisso, mas, na verdade, quando a gente morre, a gente também produz resíduo, mesmo que indiretamente, né? Então, o que são os resíduos cemiteriais? É tudo aquilo que é produzido dentro de um cemitério. Então, são os restos florais das pessoas que levam as flores para colocar nos túmulos, os vasos quebrados, resíduos de exumação, resíduo de vela que o pessoal também acende em cima do túmulo. Tudo aquilo que é gerado no cemitério é considerado como resíduo cemiterial. Então, olha só, mesmo depois que a gente morre, a gente continua produzindo um monte de tipo de resíduo. Aqui em Bertioga a gente só tem um cemitério, né? Então, a quantidade de resíduo cemiterial gerado aqui é um pouco menor
do que em grandes cidades, né, que tem mais de 3 ou 4 cemitérios. Mas, mesmo assim, isso é um tipo de resíduo que tem que ser tratado e que tem que ser coletado, e não pode ser descartado de qualquer forma. Então, depois que gerou esse tipo de resíduo lá no cemitério, quem faz a coleta é o caminhão da coleta do lixo séptico. Eu vou falar um pouquinho também desse caminhão no próximo tipo de resíduo, porque ele é um caminhão específico. O lixo séptico é aquele lixo que tem algum tipo de propensão à contaminação ou que seja infectante, então ele tem que ter uma coleta bem específica, uma coleta, um armazenamento bem específico. A destinação final dele, dependendo do tipo de material, então, por exemplo, se for um resíduo de exumação, ele vai ter que ser incinerado para não ser colocado diretamente lá no aterro sanitário. E os outros tipos de resíduos, como, por exemplo, os restos florais, os restos de vasos quebrados, de vela, eles vão direto para o aterro. Mas se é no caso de restos corporais mesmo, né, eles vão ser incinerados antes de ser descartado lá no aterro. Então, é muito interessante a gente conhecer esse tipo de resíduo, né, porque às vezes a gente até esquece que depois que a gente morre, alguma coisa ainda está sendo gerada e que as pessoas que ficam ainda têm que lidar com o tratamento desse tipo de resíduo. E por último, o último tipo de resíduo especial, na verdade, são os resíduos volumosos. Os resíduos volumosos, eles são bem comuns. Muita gente acha que todo resíduo volumoso é reciclável, mas não necessariamente. Eles são os materiais de grande porte e que são muito volumosos. Geralmente são aqueles materiais que ficam aqui dentro de casa, a gente tem bastante, e quando eles começam a ficar velhos, sem utilidade, a gente não sabe o que fazer com eles. E se a gente não doa, não vende, não reutiliza eles, a gente não sabe muito bem o que fazer, né? Então, muita gente acaba deixando lá na porta de casa, achando que o caminhão da coleta seletiva, da coleta diária, vai fazer a coleta desse tipo de material, mas é aí que a gente se engana. Os caminhões de coleta não fazem a retirada desse tipo de material, eles têm uma destinação própria. Então, aí, só para dar um exemplo, né, de resíduo, de material de grande porte e volumoso, então é sofá, geladeira, móveis velhos, madeira muito grande, todo esse tipo de colchão, que a gente realmente não sabe muito bem o que fazer, né, com esse material quando fica velho. Então, eu vou dar aqui a solução para vocês, que é o catatreco. Aqui em Bertioga, não sei se todo mundo sabe, existe o catatreco, que é um caminhão específico que faz a coleta desse tipo de material volumoso. Então, se você tem lá algum material volumoso na sua casa que você não sabe o que fazer com ele, não arranjou ninguém para dar, não arranjou para quem vender, e você quer se desfazer dele, você liga para o catatreco, que é esse telefone que está aí, e você faz um agendamento. Então, você fala, no dia tal, horário tal, eu preciso que venha buscar o material que está aqui em casa. E aí você só vai tirar ele da sua casa no momento que o caminhão chega. Então, vai ser, né, a gente tem lado bom para os dois lados. Então, o pessoal faz a coleta desse material e você também não vai agredir o meio ambiente, você não vai causar nenhum dano. Existe também o caminhão do catapoda, além do catatreco, que é basicamente a mesma coisa, só que o catapoda vai coletar o material de poda de árvore e de qualquer outro tipo de vegetação verde que a gente faz em casa, né? Então, se você tem jardim, se você tem quintal, e faz a poda a carpinação, né, desses locais, e não sabe o que fazer com a graminha que cortou, com um pedaço de árvore que cortou, você não pode jogar do lado de fora de casa, você liga para o catapoda, que é o mesmo telefone, e eles vão buscar lá na sua casa. Então, tá aí a solução do problema dos resíduos volumosos. E aí, aqui, é muito importante lembrar que o descarte correto dos resíduos volumosos é de total responsabilidade do gerador. Então, é de responsabilidade nossa, a gente que gerou esse tipo de resíduo, a gente que não tem mais o que fazer com esse resíduo, é nossa responsabilidade dar o descarte correto. A gente não pode jogar lá no terreno baldio, não pode deixar na calçada, tem que dar o descarte correto. Ainda mais de uma maneira tão fácil, né, que a gente liga lá no telefone e o pessoal vai buscar na sua casa.
Bom, a gente chegou então no último tipo de resíduo que é gerado aqui em Bertioga, o oitavo e último, que são os resíduos de serviço de saúde. Esses resíduos são gerados em qualquer tipo de serviço de atendimento à saúde humana e animal. Então, em hospital, em farmácia, clínica veterinária, em dentista, até estúdios de tatuagem, eles geram algum tipo de resíduo de serviço de saúde. Esses resíduos de serviço de saúde, eles estão divididos em 5 grupos diferentes. Cada grupo possui uma característica específica, né? Então, aí eu apresento para vocês o grupo A, que são os materiais que apresentam algum tipo de risco biológico. Eles são gerados tanto nas clínicas veterinárias como nas farmácias e hospitais. Então, aí, por exemplo, a bolsa de coleta de sangue, quando você vai fazer doação de sangue, ou quando você recebe uma doação, existe aquela bolsinha que você olha e fala, nossa, mas é de plástico, poderia ser reciclada. Mas não necessariamente, porque ela apresenta algum tipo de risco biológico. Assim como aqueles frascos de vacina, sabe? Esse da foto, esse de vidrinho, né? O material do vidro em si é reciclável, mas ele não pode ser jogado fora como um material reciclável, e sim como um resíduo de risco biológico. Os grupos B e C. O grupo B são os grupos dos químicos, então é qualquer tipo de resíduo que apresente algum tipo de químico dentro. Deixa eu voltar um pouquinho. Ali em cima, ao lado do resíduo escrito, né, resíduos de serviço de saúde, tem um símbolo que representa, para facilitar, o tipo de grupo que é dividido os resíduos de serviço de saúde. Então, o grupo A, esse é o símbolo para risco biológico. Ali no grupo B, é essa caveirinha que apresenta risco de químico, né? É algum material químico, como, por exemplo, remédio controlado, remédio para quimioterapia, alguns tipos de material que são utilizados para radiografia. Ele é utilizado em vários tipos de serviço de saúde. E o grupo C são os grupos radioativos, são materiais radioativos que geralmente são gerados nas clínicas veterinárias, e esse é o símbolo dele, parece um ventiladorzinho, né? É o símbolo meio que universal para material radioativo. O grupo D são os resíduos comuns. Então, são os tipos de resíduo que quando a gente vai em algum tipo de atendimento à saúde, usa com frequência. Então, luva, máscara, curativo, fralda, né, para pessoas que estão acamadas, alguns tipos de embalagem. Todos os geradores produzem esse tipo de resíduo de serviço de saúde. Pode ser que exista perguntas sobre a máscara e a luva que a gente usa agora por conta da pandemia. A gente faz o descarte dela normalmente como resíduo comum, né, no banheiro, no lixinho do banheiro ou da cozinha, que vai ser considerado como rejeito, porque na coleta diária, né, que passa na cidade, não existe coleta porta a porta de lixo séptico, que é o caso dos resíduos de serviço de saúde. Então, a gente tem que acabar descartando a máscara e a luva que a gente usa dentro do nosso lixinho do banheiro ou da cozinha, como se fosse um lixo séptico mesmo. Mas no caso dos locais que atendem à saúde humana, eles são coletados como um grupo D, junto com todos esses outros materiais da lista, tá? E por último, o grupo E são os materiais perfuro-cortantes. Então, agulha, bisturi, lâmina, ampola, todas essas coisas que são furantes, né, ou que são cortantes, elas são descartadas separadamente. Então então a gente sabe que os resíduos de serviço de saúde, eles são gerados em atendimento à saúde humana e animal, e eles devem ser acondicionados, ou seja, eles devem ser guardados de acordo com as suas características físicas, químicas ou biológicas. Quando a gente vai, às vezes, em clínica veterinária ou numa farmácia, a gente vê essas caixinhas, né? Essas caixinhas, elas são para o acondicionamento correto dos tipos de material de serviço de saúde.
Então, aí nessa foto, por exemplo, ela está coletando somente os materiais do grupo A, que é o infectante. Então, depois que você, lá no serviço de saúde, depois que eles são acondicionados corretamente, eles vão ser coletados lá no próprio local gerado pelo caminhão do lixo séptico. Eu comentei do caminhão do lixo séptico lá quando eu falei dos resíduos cemiteriais, não sei se vocês se lembram, né? Eles passam em alguns dias específicos da semana para fazer a coleta, tanto lá no cemitério, como nos serviços de atendimento à saúde. Então, ele é um caminhão específico que tem nele identificado, que é coleta de resíduo de serviço de saúde, e que existe risco biológico ou infectante. E aí, esse material, esse tipo de resíduo de saúde, ele não vai ser descartado diretamente no aterro, porque já fez toda aquela coleta e toda a separação certinha. Quando chega lá no aterro, ele não pode ser jogado como se fosse um resíduo qualquer. Antes disso, ele vai passar por um processo térmico que a gente chama de autoclave. Esse tubão aí da foto, essa terceira foto, é um tubão que faz um processo térmico, ou seja, ele vai esquentar muito, e nesse aumento de temperatura vai matar todas as bactérias, os germes, vai desinfectar todo esse material que está dentro dele, e vai deixar como se ele fosse um resíduo comum. Então, ali nessa última foto, é depois que o material sai da autoclave, ele sai até meio murcho, sabe? Porque, como esquenta, acaba diminuindo o volume dele. Então, ele sai com um tamanho menor, esse resíduo, ele sai com um tamanho menor, e também desinfectado. E aí sim, depois que ele está desinfectado, que ele passou por esse processo térmico, ele vai poder ser destinado lá no aterro sanitário, como um resíduo comum. Bom, então eu já falei de todos os tipos de materiais, de todos os tipos de resíduos sólidos que são gerados aqui em Bertioga, que foram identificados pelo Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o tempo de decomposição dos resíduos na natureza. Lá no primeiro módulo, a Joana explicou para a gente o que era a decomposição, né? Que é esse processo natural de degradação e reutilização natural da matéria orgânica que fica dentro de um ciclo. Então, tudo aquilo que é natural e que morre vai ser reaproveitado de alguma forma, né, fazendo parte desse ciclo. Mas nem todos os resíduos que a gente gera são orgânicos, né, são naturais e são feitos de algum tipo de material que possa ser reaproveitado nesse ciclo natural, que possa ser decomposto naturalmente. Isso vai gerar, então, um problema que é a demora da decomposição desses tipos de materiais. Alguns tipos de materiais, eles podem se decompor, em milhares de anos. Tem alguns tipos de materiais que a gente nem sabe quanto tempo demora para se decompor, porque ninguém ficou vivo esse tanto de tempo. Então, é interessante a gente pensar que, por exemplo, quando você nasceu lá, usaram uma sacolinha no mesmo dia que você nasceu, no mesmo momento, alguém utilizou uma sacolinha de mercado, e que pode ser que essa sacolinha de mercado ainda não tenha se decomposto na natureza, porque leva muito, muito tempo, e isso varia de acordo com cada material. Então, essa decomposição prolongada de milhares e milhares de anos vai gerando cada vez mais resíduos na superfície terrestre e vai gerando a poluição do meio ambiente. A Joana até comentou, né, lá no nosso primeiro módulo, que a gente está ficando sem espaço para descartar os nossos resíduos. O planeta Terra já tá ficando saturado de todo o resíduo que a gente está gerando. Isso vai sendo um problema cada vez maior para as próximas gerações e para a gente também. Então, aqui eu trouxe rapidamente alguns materiais e quanto tempo demora aproximadamente para ser decomposto. Então, eu comentei da sacolinha plástica. Sacolinha plástica de mercado, ela demora aproximadamente de 30 a 40 anos. E isso varia, tá? Varia do plástico exatamente que foi utilizado, varia da espessura, em que ambiente que ela está. Então, isso é só uma estimativa que seja de 30 a 40 anos. A bituca de cigarro é muito comum a gente ver nas ruas, muita gente joga
lá na sarjeta, na rua, na praia, achando que vai sumir, né, que a natureza vai inserir dentro do seu ciclo natural de decomposição, mas muito pelo contrário. As bitucas de cigarro, elas podem demorar de 5 a 10 anos para desaparecer da natureza, novamente. Isso é só uma previsão, não é um número exato, tá? Porque depende de muitas coisas para que a natureza consiga lidar com todos esses químicos, todos esses materiais que não são comuns a ela, para conseguir fazer a decomposição. Garrafinha plástica demora, na verdade, tempo indeterminado. A gente não sabe quanto tempo leva para ela subir na natureza, né? A maioria dos líquidos que a gente consome, que a gente compra, tanto para consumo próprio ou para material de limpeza, essas coisas, vem tudo em garrafinha plástica, né? E as garrafas plásticas são um problema cada vez maior, porque ninguém sabe quanto tempo que demora para elas se decomporem na natureza. Pneu, a mesma coisa. Ninguém sabe quanto tempo demora para ser decomposto. Ninguém viveu o tempo suficiente para ver um pneu sumir na natureza desde lá de quando inventaram o pneu. Isso vai sendo um problema cada vez maior, porque a gente pensa a quantidade de carros, de trator, de moto, de bicicleta que a gente tem no planeta Terra, e, né, o que a gente faz com todo esse pneu? Muitos deles estão lá no fundo do mar e eles vão se decompondo muito, muito, muito devagar e vai causando vários danos ao meio ambiente. No caso do plástico, ele não... a gente tem um tempo indeterminado que ele demora para se decompor, mas ele não vai sumir assim de um dia para o outro. A natureza ela não vai fazer com que eles sumem, não vai colocar dentro do seu ciclo biológico. O plástico, ele vai virar microplástico. Ele vai quebrando em pedacinhos cada vez menores, de milímetros e milímetros de tamanho. Isso é definido como microplástico, né? E ele tá em todos os lugares, principalmente na água, nos mares. A quantidade de microplástico mais conhecida hoje em dia é nos oceanos. Então, tudo que vem do oceano a gente acaba tendo microplástico de alguma maneira. Então, aí nessa imagem dá para ver mais ou menos que se lá no oceano, naquela primeira bolinha, tem microplástico, os micro-organismos vão acabar se alimentando desse microplástico, porque eles não têm opção. Os peixes que comem esses micro-organismos vão acabar ingerindo o microplástico de alguma forma. Esse peixe a gente pesca para se alimentar, e quando a gente se alimenta, a gente está se alimentando de microplástico. Então, olha só a problemática que está se tornando o microplástico no meio ambiente. Bom, então, depois de toda essa informação que vocês receberam hoje, né, na verdade, são coisas que a gente já sabe intrinsecamente, que a gente já sabe no nosso inconsciente, mas é sempre bom deixar essa mensagem, né, de que se cada um faz a sua parte, a gente pode, junto, cuidar do planeta Terra. A gente tem que pensar, ter essa sensibilidade, essa conscientização de que tudo que a gente faz, a gente consegue causar o menor impacto possível para a natureza, né? E vocês, professores, como multiplicadores da palavra da educação ambiental, é muito importante que vocês passem esses conhecimentos, né, para os alunos de vocês, tanto para os alunos como para familiares, para conhecidos, porque o nosso trabalho é pegar cada um, né, para falar um pouquinho sobre essa conscientização ambiental. Então, a gente espera que com esse curso vocês aprendam mais ainda do que vocês já sabem, que vocês possam repassar todo esse conhecimento, para que no futuro, né, a gente tenha adultos ou jovens mais conscientes em relação à natureza. Bom, então a gente falou bastante sobre o site da prefeitura, que vocês podem encontrar tudo lá, e realmente vocês podem encontrar, às vezes, para quem nunca entrou no site ou não sabe como fazer esse tipo de busca, lá no canto superior direito tem o campo de busca, e lá, se você digitar qualquer tipo de assunto, você pode encontrar. Então, por exemplo, se você buscar lá logística reversa, você vai achar o link que tem acesso
a cartilha de logística reversa que a gente falou. Se você buscar lá como Catatreco, você vai encontrar o endereço, o telefone, desculpa, do Catatreco. Se colocar o Ecoponto, também vai encontrar. Então, aí, a gente colocou também no chat aí do YouTube os links, né, para quem estava acompanhando, para conseguir clicar, mas lá no site da prefeitura vocês conseguem encontrar toda a informação que a gente achou. Aqui, como eu falei, vocês podem encontrar no site, mas a gente deixou aqui mais fácil para vocês darem uma batidinha de olho rápida sobre a coleta seletiva. Então, aí, essas informações a gente pegou do site da prefeitura mesmo, onde passa e quando passa a coleta seletiva porta a porta. Então, aí tem os bairros que passam a coleta seletiva porta a porta. Caso no seu bairro não passe nenhum dia da semana, existem os leves, que são os locais de entrega voluntária, a gente já falou bastante deles, acho que vocês conhecem. Existem mais de aproximadamente 40 leves na cidade, então aí está o endereço de todos eles, vocês podem encontrar no site da prefeitura. Então, como a Joana comentou, todo mundo pode fazer a separação do seu lixo em casa, né? Porque de alguma forma vocês vão conseguir descartar o resíduo reciclável. Bom, então, para refrescar a memória de vocês, sobre o curso mesmo, né? O módulo 1 a gente já completou, que foi no dia 14 de junho. O módulo 2, agora para amanhã, também já está completo. Falta só a gente dar para o pessoal da tarde. E o módulo 3 vai ser no dia 2 de agosto, no mesmo horário. Vai ter às 9 e às 2 horas exatamente o mesmo conteúdo para o pessoal do contraturno. Então, já deixem anotadinho aí. Os próximos módulos também já tem as datas, já está tudo certo. E como a gente já falou, todo o material que a gente utilizou como base para fazer a palestra, né, para dar essa aula para vocês, a gente está disponibilizando lá no Google Sala de Aula. A gente vai deixar mais para frente o vídeo da aula também disponível. Vamos deixar também, assim como no módulo 1, eu não sei se todo mundo viu, a gente fez um slide meio que infantil, mais com imagens para vocês utilizarem, se quiserem, para dar em sala de aula. A gente vai fazer a mesma coisa com esse módulo, então a gente vai deixar lá disponível no Google Sala de Aula. Além disso, hoje, depois que acabar o módulo por completo, a gente vai deixar as atividades mensais para serem aplicadas com os alunos que vocês precisam aplicar, né? Dessa vez, o módulo 1 o módulo 2, desculpa, tem uma atividade do livro Vem Voar. Então, para quem quiser utilizar a atividade do livro, vai estar lá disponível qual é a página, qual é o nome da atividade. E, geralmente, vocês têm o prazo de entrega de 21 dias para devolver a atividade para a gente na forma de algum registro, né? Acho que todo mundo entendeu bem como que está funcionando a entrega das atividades. Mas vou deixar aqui o aviso de que o módulo 2, que é esse que a gente está agora, a SEDUC pediu para a gente estender um pouco esse prazo. Vão ficar, porque acho que vocês vão estar de recesso, né? Então, a gente vai deixar vocês entregarem até o dia 1º de agosto. Então, vocês vão ter uns dias a mais para poder entregar as atividades, mas vai ser a exceção desse módulo 2 por conta do recesso. Lembrar vocês sobre o projeto final. Espero que todo mundo já esteja pensando aí como que vai ser o projeto final. Algumas pessoas já procuraram a gente para comentar, né, para falar, mostrar as ideias que tem. Então, quem quiser mandar e-mail para a gente, pode ficar à vontade, que a gente pode dar nossa opinião, a gente pode ajudar vocês. Quem ainda não começou, pode começar a pensar já qual o tema que vocês vão utilizar para esse projeto final. Lembrando que tem que ser relacionado com qualquer tema que esteja dentro dos resíduos sólidos. Pode ser qualquer tema que a gente vai apresentar aqui. Se vocês tiverem um tema de fora que quiser trazer, desde que seja relacionado aos resíduos sólidos, está valendo também. Então, só para lembrar vocês, vai ser um projeto por escola para cada turno. Então, se a sua escola tem o turno da manhã e o turno da tarde, vão ser 2 projetos a serem apresentados, tá? Vai juntar os professores de cada turno e aí vai mandar para a gente a atividade. A entrega
do projeto vai ser por um formulário, que a gente vai deixar disponibilizado lá no sala de aula, e vocês devem fazer um vídeo apresentando esse projeto, falando sobre ele, que tenha em média 3 minutos. Pode ter um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, mas desde que ele esteja bem completinho para todo mundo entender. Bom, uma coisa que a gente queria falar com vocês é sobre sugestões. Esse curso de resíduos, ele já era dado antes, né? Não era dessa forma, era presencialmente, não era para todos os professores, era mediante inscrição, mas a gente vai continuar com essa iniciativa de dar todos os anos esse curso de resíduos, mas a gente gostaria que vocês dessem sugestões de temas que são relacionados com resíduos sólidos, o que vocês querem saber mais. A gente tem algumas ideias já do que a gente quer fazer, a gente já pensou em falar nos próximos anos um pouco mais sobre a compostagem, como que funciona, se aprofundar nesse tema mesmo, né, fazer um curso só voltado para isso, para que vocês possam aplicar e replicar isso com os alunos ou no ambiente social de vocês, e também falar sobre o lixo no mar, que é uma temática muito importante e cada vez mais recorrente, né, aí nos noticiários, no dia a dia, é muito comum a gente ouvir falar sobre o lixo no mar. Então, essas são algumas ideias, mas a gente quer já deixar essa sementinha que vocês vão pensando nas sugestões que vocês têm, quais são os temas que vocês acham interessante para poder serem abordados nos próximos cursos de resíduos. E aí, no próximo módulo, lá em agosto, a gente vai deixar para vocês um formulário para que vocês escrevam sugestões de vocês, e para os próximos anos a gente já ter alguma ideia, como demanda dos professores mesmo para a gente poder desenvolver os nossos cursos. Então, comecem a pensar aí sobre o que vocês querem se aprofundar no próximo curso. A gente recebeu nesse mês também um contato de uma ou duas escolas perguntando sobre o LEVE, sobre como ter um LEVE na sua escola, né? Então, a gente vai facilitar aqui para vocês, já passar a informação para todo mundo, que caso a sua escola não tenha um LEVE ou esteja sem por conta da pandemia, que foi retirado, né, ano passado, a gente pede que vocês enviem um memorando via Secretaria de Meio Ambiente, a gente pede que vocês mandem um memorando via Secretaria de Educação para a Secretaria de Meio Ambiente solicitando um LEVE na escola. Então, vocês conversem lá com a SEDUC, que a SEDUC faz esse contato com a SM, e a gente vai tentar disponibilizar, solicitar um LEVE para a escola de vocês, para que vocês façam os projetos, né, que todas as crianças e o bairro tenham acesso a um LEVE. Bom, pessoal, então era isso que a gente tinha de conteúdo para falar para vocês. Queria agradecer a presença e a atenção de todos. Agora, aí está toda a nossa ficha técnica, né? No final tem um contato que vocês podem fazer com a gente, que é o e-mail do residussólidos.se@seducbertioga.com.br. E só para lembrar vocês assinarem a lista de presença. Além disso, a gente vai deixar um tempinho disponível para... A gente vai deixar para vocês disponível esse tempinho para tirar dúvidas, e só fazer um adendo aqui para vocês, fazer um lembrete, que a coordenadoria aqui de Educação Ambiental, a gente está fazendo um curso de férias, que vai ser agora na próxima semana, dias 13, 14, 15 e 16, né? Curso de férias para as crianças. A gente pediu para a SEDUC compartilhar com vocês esse material, então tem as inscrições no formulário, a gente vai deixar disponível no chat para vocês os formulários, então se vocês conhecerem crianças de 8 a 13 anos, para se inscrever, divulguem para os alunos de vocês. O tema vai ser um mergulho no oceano, então a gente vai falar bastante sobre o oceano, quais são os animais, o que a gente sente, o que a gente vê, o que a gente ouve dentro do oceano. Vai ser bem legal, então divulguem bastante. São 120 vagas, é dividido por idade, vão ser 2 turnos, vai ter de manhã e à tarde, né, para quem não conseguir de manhã ou quem não conseguir à tarde, ter essa opção, e para faixas etárias diferentes.
Lá no formulário que a gente deixou no chat, tem todas as informações certinhas. Se vocês puderem divulgar, a gente vai gostar muito, porque a gente quer alcançar bastante crianças com esse curso. Eu vou parar a apresentação aqui, para poder ver quais são as perguntas que... Uhum. Aí vai entrar primeiro a... Oi, oi, não sei se está todo mundo me vendo, voltei. Só um minutinho que eu vou abrir. Eu vou abrir quais foram as perguntas. Então, vamos lá. Teve uma pergunta perguntando sobre sobre os gases produzidos no aterro de Santos. Eu vou ler aqui. Os gases produzidos no aterro de Santos são armazenados? Que destino é dado para o gás que é armazenado? Como a gente comentou, a destinação aqui dos nossos resíduos é feita lá no aterro sanitário Sítio das Neves, né, que fica em Santos, e ele recebe o resíduo de vários municípios diferentes. E lá no aterro Sítio das Neves, o gás que é gerado nessa decomposição, ele é drenado a partir de um sistema todo tecnológico, né? Ele é drenado por várias canaletas que saem direto da terra e depois ele vai ser queimado. Mas existem outros aterros sanitários que são mais modernos, né? Que tem uma infraestrutura legal para isso, que consegue utilizar esse gás que é gerado para gerar energia. Então, às vezes, eles conseguem gerar energia para o próprio aterro e até para o bairro que está em volta, sabe? Para poder, às vezes é tanto gás, tanta energia que pode ser gerada que eles conseguem distribuir para alguns bairros. Mas aqui no caso de Santos, do aterro sanitário que a gente envia, né? Esse gás, ele é queimado. Aqui outra pergunta da Conceição, ela perguntou: computadores e outros eletrônicos são recebidos pelas Casas Bahia independente de onde foram adquiridos? A resposta é sim. Eles vão ser recebidos, vai recebido qualquer tipo de eletrônico, independente de onde foi comprado, de onde foi adquirido. Porque, como a gente explicou lá na logística reversa, é uma responsabilidade compartilhada. Então, todo mundo tem que ajudar a fazer o descarte correto e a reciclagem desse tipo de material. Então, se você tem um eletrônico que você comprou em outra loja, você pode descartar sim nas Casas Bahia, tá? A Lídia Duarte disse: muito bom, precisamos divulgar os pontos de recebimento desses resíduos. Eu não tinha desses pontos de recebimento e acredito que a população também, né? Acho que ela quis dizer que ela não tinha conhecimento desses pontos de recebimento, né? E realmente precisa ser divulgado, por isso que a gente está fazendo o curso e a gente frisa bastante isso para vocês. O site da prefeitura faz, né? O site e as redes sociais, eles fazem a divulgação desses pontos e de todas as informações que são necessárias serem divulgadas sobre a coleta seletiva, sobre a gestão de resíduos, mas não é todo mundo que tem acesso, não é todo mundo que sabe. Então, é por isso que é muito importante, o papel de vocês é fundamental, né, como multiplicadores da educação ambiental e de todo o conhecimento que vocês adquirem, né, para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas aqui do município e do município em si. Então, quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar com mais informações novas e informações corretas, né, melhor para a gente e para o município inteiro. Então, lá vocês viram que no site da prefeitura tem vários tipos de informações e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente via e-mail que a gente pode disponibilizar disponibilizar mais essas informações.
Então, a Deise Nunes de Souza disse, muito bom, deveria fazer uma live dessa para os pais dos alunos. Realmente, a gente está muito interessado em divulgar essas informações cada vez mais. A gente tem falado bastante de resíduos sólidos nas nossas redes sociais. A prefeitura tem falado bastante sobre resíduos sólidos. Mas a gente pretende, em algum momento, fazer outros tipos de encontros. Então, vocês fiquem ligados aí com a SEDUC, nas nossas redes sociais, porque a gente vai divulgando. E qualquer hora a gente pode, sim, tentar fazer um encontro com os pais e tudo mais. E aí a gente deixa também como sugestão para vocês, se vocês conseguirem reunir os pais das crianças, dos alunos de vocês, vocês podem utilizar isso como um projeto, né, para falar sobre, vocês podem estar repassando essas informações se vocês tiverem contato com os pais. Não sei se, por conta da pandemia, agora pode ser que vocês tenham grupos no WhatsApp, né, e tudo mais. Então, vale lembrar que vocês podem também fazer esse tipo de contato, mas a gente recebe essa sugestão com todo carinho e com toda atenção, porque a gente pretende também multiplicar esse conhecimento para vários tipos de grupos, né. A professora Fernanda falou que é importante que essas informações tenham um destaque maior para a população em geral, então aqui a gente volta a repetir sobre que essa é a nossa intenção, a gente passar essas informações para vocês e vocês repassarem também, mas que a gente faz o que é possível para a gente de transmitir essas informações. A Cláudia também falou, né, que a ideia de passar para as famílias e toda a comunidade essas informações é essencial e realmente é muito essencial. A gente sempre pensa em algumas estratégias para divulgar essas informações, seja via rede social, via curso, principalmente com vocês que são os multiplicadores, mas a gente está sempre aberto para receber diversas sugestões que vocês têm de aprimoramento, né? Então é muito importante que vocês mandem ideias e sugestões do que vocês estão achando, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para conseguir alcançar outros tipos de públicos. A Cláudia comentou, essas informações são importantes para todos os contribuintes, deveria ter uma cartilha ou folheto para ser distribuído anualmente com os carnês e impostos. Muito, muito boa essa ideia. A gente pode levar essa sugestão para os responsáveis, né, porque não é só a Secretaria de Meio Ambiente que é responsável, mas a gente pode levar essa sugestão como forma de desdobramento do nosso próprio curso, né, seria muito, muito interessante. E a Adriana Fernandes complementou, falando que, além de ser divulgado no carnê do IPTU, poderia ser colocado no BOM permanentemente, realmente. São ótimas sugestões que a gente pode tentar levar mais para frente, a gente vai buscar... Oi? No BOM, eventualmente, sai. A gente pode tentar buscar formas disso ser mais recorrente, mas no BOM, eventualmente saem algumas informações, algumas notícias de novidades, né? Então é sempre bom tá ligado. A Shirley Paixão disse, no dia que eu apliquei a atividade do módulo 1, pedi para que os alunos anotassem o número do catatreco e conversassem com seus familiares sobre esse serviço. Muito legal, Shirley, é ótimo. Olha só, a Shirley conseguiu uma forma de atingir os pais das crianças, né? Não só as crianças, mas os pais também, os familiares. Isso é muito, muito legal. Parabéns, Shirley, pela iniciativa. A Daisy perguntou, acho que do dia da Vista Linda, sobre, acho que a coleta seletiva, né? Sobre a coleta porta a porta. Então, Daisy, caso... Na Vista, não tenho certeza, não me lembro se tem um dia específico, mas caso no seu bairro não tenha a coleta porta a porta seletiva, você pode encontrar um LEV, né, um local de entrega voluntária mais próximo da sua casa para poder descartar o seu resíduo reciclável. Foi o que a gente falou, que não é só porque na sua casa não passa o caminhão da coleta seletiva que você não pode fazer a separação. Todo mundo pode fazer a separação porque a gente tenta distribuir deixar bem distribuído na cidade os leves, mas caso também na escola mais próxima da sua casa ou na escola que você trabalha não tenha um leve, a gente volta a frisar
que vocês podem enviar um memorando via SEDUC para a Secretaria de Meio Ambiente para pedir um leve na sua casa. Então, se na sua escola não tem, aproveita o momento aí para pedir que a gente pode resolver essa questão. A Adriana disse, essa questão do plástico me preocupa muito. Vocês sabem se existem ações efetivas sendo implantadas para a substituição desse material de forma massiva? Então, é bem complicado isso, né? É muito preocupante, realmente a gente concorda com você, Adriana. Mas é muito complicado porque existem várias coisas envolvidas na questão, no nosso sistema que a gente vive, né, questão econômica e tudo mais. Então, atualmente, a melhor medida é repensar o consumo que a gente tem, né. Foi o que a gente comentou, se cada um fizer a sua parte, a gente pode contribuir para que o planeta Terra seja um pouquinho melhor nos próximos anos, né, que essas questões não sejam tão problemáticas para a gente no futuro. Então, a gente pode repensar o nosso consumo, a gente pode evitar a compra desse tipo de material plástico danoso ao meio ambiente e optar por opções que sejam mais sustentáveis, né? Mas, aos poucos, porque as coisas também não conseguem ser mudadas de um dia para o outro, né? A gente sabe disso. Aos poucos, vão surgindo algumas medidas legais para reduzir o uso de plástico. Aqui em Bertioga, por exemplo, uma lei de 2018, que é a Lei Municipal 1320, ela proibiu o uso de canudos plásticos em Bertioga. Então, é totalmente proibido utilizar canudinho que seja plástico, né? Porque a gente já viu toda a polêmica que tem em relação aos canudos plásticos. Vários animais marinhos consomem esse tipo de material e isso vai virando uma problemática muito grande, né? A gente pensa, nossa, mas é só um canudinho. Mas realmente, né? Esses 6 bilhões de pessoas usam um canudinho por dia, imagina o quanto de canudinho que tem no meio ambiente. Então é isso, aos poucos algumas medidas vão sendo tomadas porque não consegue ser mudado de um dia para o outro, mas cada um pode repensar o seu consumo com certeza. A Geisa disse, seria legal ter esse material para passar nas escolas. Geisa, a gente vai disponibilizar todo esse material que a gente está falando para vocês, essa apresentação que a gente fez, a gente vai disponibilizar lá no Google Sala de Aula, então vão acompanhando que ao longo da semana a gente vai postar. A gente vai deixar o link do YouTube também, se caso vocês quiserem repassar essa aula para alguém, para o familiar, para os alunos, para amigos, para assistirem, vocês vão ter acesso a todo esse tipo de material, porque a gente quer facilitar e dar esse suporte para vocês. Então, a gente vai deixar também lá o caderno do professor, que tem tudo escritinho, tudo que a gente falou, vai ter tudo escrito bem bonitinho para vocês utilizarem como material de apoio para vocês também, tá? A Andrea deu uma sugestão, dizendo, poderiam enviar áudio em forma de slides que forem compartilhar, com mais explicações para passarmos aos alunos, ou até em forma de vídeo. Legal, Andrea, a gente gostou dessa sua ideia, a gente vai ver se tem como fazer essa sua sugestão, se tem como viabilizar essa sua sugestão para a forma que a gente trabalha atualmente, né? Mas lá no caderno do professor que a gente disponibiliza, vocês têm todas as informações. No caderno do professor, a gente escreveu tudinho, tudo escrito, as informações que a gente passa durante a aula. Então, tudo que a gente falou aqui, lá no caderno do professor, que a gente vai disponibilizar no Google Sala de Aula, tem. Então, vocês podem ir utilizando isso enquanto a gente analisa essa viabilidade da sua sugestão. Tá bom, Andréia? A Sueli disse, tem como substituir esses leves por contentores? Eles ficam muito sujos. No caso do contentor plástico, dá para lavar e deixá-los limpinhos. Os outros receptores, no caso os leves, ficam rasgados e sujos. Os locais de entrega voluntários leves, eles estão sendo restituídos, né? Estão sendo pensados um pouco melhor para ver se tem como adaptar uma forma de que seja mais utilitário, que seja mais prático, tanto na hora para coletar o material, tanto na hora que todo o material dele é descartado dentro dos caminhões. Então, realmente, né, às vezes eles ficam rasgados e tudo mais, mas isso também é responsabilidade dos munícipes, né, todo mundo tem que cuidar desse tipo de material público. E existe um projeto futuro que... do leve também. Tá. Aqui eu recebi informações
falou que é de responsabilidade do munícipe cuidar disso também, mas quando o leve ele está muito, muito velho, está rasgado, enferrujado, existe a troca constante dos bags, né, que às vezes podem estar rasgados, e da própria estrutura. Então, geralmente estão sendo trocados, sim. Mas voltando para o que eu ia falar, você comentou sobre... Ai, me perdi. Isso, sobre trocar para os contentores, né? E realmente existe um projeto futuro que vai disponibilizar contentores ao longo da cidade para facilitar também essa separação, né? Vão ter lá, até a gente colocou nos slides que tem os contentores cinzas e os contentores verdes. Eles vão ser distribuídos em alguns bairros. Ainda é um projeto piloto, está começando. Ainda não foram distribuídos nos bairros, mas vai começar em breve. E aos poucos, conforme a população for se acostumando, for aderindo, vai ser distribuído em vários bairros. Então, em breve vão ter contentores de plástico para fazer a coleta do lixo, tanto seletiva quanto a coleta regular. Tem uma correção aqui, deixa eu só dar uma lidinha. Quando eu comentei sobre o catatreco e o catapoda, que eu falei que tem que ligar naquele número de telefone, e que você faz um agendamento. O agendamento, na verdade, é feito pela prefeitura. É a prefeitura que vai dizer qual é o dia e o horário que o caminhão vai passar, que o caminhão consegue passar, né? Mas mesmo assim já é de muita comodidade, porque a gente vai ligar e alguém vai vir buscar na nossa casa. Então, quando vocês ligarem, vocês falam lá qual é o tipo de material que vocês têm para ser coletado, e a própria prefeitura vai dizer no dia tal e no horário tal, a gente passa em frente à sua casa para buscar, tá bom? Só deixa eu ver um último aviso aqui. Sim, alguém deu a sugestão sobre falar... Deram a sugestão sobre a gente fazer uma palestra com os pais, né, dos alunos, para repassar esse conteúdo. Então, a gente frisa aqui que seria muito interessante se vocês conseguirem reunir esses pais, se vocês tiverem grupos no WhatsApp, não sei qual é a forma que vocês fazem o contato com os pais e com os alunos, se vocês tiverem essa possibilidade, esse acesso aos pais, seria interessante vocês reunirem esses grupos de pais dos alunos para repassar esse conteúdo. E também até repassar para a gente, porque daí assim a gente consegue fazer uma palestra diretamente com eles, né? Então, quem tiver esse interesse, quem tiver um acesso fácil aos pais, entre em contato com a gente pelo e-mail, que a gente pode combinar certinho, ver uma data interessante para todos e poder fazer acontecer essa sugestão, que foi muito interessante. Pode ser até um desdobramento do curso, sim, um projeto, né? Isso pode, inclusive, ser até um desdobramento do nosso curso, do projeto que vocês possam estar aplicando, que a gente pode fazer encontros mais periódicos com os pais, para a gente repassar esse tipo de informação. Não precisa ser algo pesado, podem ser encontros mais rápidos, né? Porque a gente sabe que a rotina de todo mundo também está bem corrida, mas a gente pode fazer isso acontecer. Então, quem tiver interesse, quem tiver essa facilidade, manda um e-mail para a gente que a gente pode estar combinando, tá bom? Pessoal, eu acho que por hoje é só. A gente passou alguns minutos, né, do nosso tempo. Queria agradecer a todos que ficaram aqui até agora. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Agradecer a SEDUC por todo o apoio técnico, todo o apoio que vocês estão dando para a gente. E pela participação de todo mundo com as perguntas. É muito importante que vocês façam as perguntas que vocês têm, porque perguntas e sugestões, né, que a gente pode estar melhorando cada vez mais e passando as informações corretas para vocês. Então, eu vou encerrando por aqui, para não extrapolar mais ainda o tempo. Espero que vocês tenham gostado. Hoje ainda a gente disponibiliza o que for possível lá no sala de aulas, e ao longo da semana a gente disponibiliza o link dos vídeos, a palestra em formato infantil, tá bom? Então, muito obrigada. Tenham um ótimo dia e uma ótima semana. Até mais.